Este é o meu caminho do artista. E a minha vida como artista sempre foi uma mistura de fé, teimosia e curiosidade. Eu nunca tive um plano perfeito, mas sempre tive um ritmo. Acompanhei artistas que eu só via na televisão, cruzei o Brasil de norte a sul, toquei em grandes festivais, em palcos enormes, em palcos minúsculos também, onde o som da bateria parecia que abraçava o público de tão pequeno. Ganhei mais de 8 editais direcionados a culturas escritos por mim. Venci o primeiro festival de música autoral da minha cidade com o projeto da Mayla. E ainda antes de vir morar na Europa, eu estive na Suíça com um projeto muito legal, um musical em saudação a Whitney Houston. E antes ainda também vivi uma das experiências mais intensas da minha vida, que foi morar e trabalhar num transatlântico inglês, viajando pela costa brasileira, Argentina, Uruguai também, fazendo música o dia inteiro. E quando finalmente eu vim morar na Europa, vim parar aqui na Europa, parecia que o ciclo estava recomeçando. Produzi shows, participei novamente de festivais aqui na Europa, toquei com artistas brasileiros também, aqui conheci, né? Com artistas portugueses e com artistas africanos. E foi quando pela primeira vez eu entendi realmente o que era estar conectado com a minha raiz, o ritmo. Porque o ritmo, né, que sempre foi a minha busca na minha vida inteira como baterista, veio ao meu encontro aqui na Europa, quando eu conheci os africanos. Foi uma experiência espetacular. Eu vou postar um vídeo falando mais sobre isso e mostrando também os dias que a gente tocou junto, o que eu aprendi, e foi uma experiência incrível também. E agora, bem recente, eu sou o diretor musical do espetáculo Bossa em Voz Maior, da cantora Mayla, e apresentar música brasileira aqui em Portugal, sentir o público europeu entender e compreender a nossa música assim quando eu fiz quando era criança, foi como olhar diretamente para tudo que eu vivi até aqui e pensar: valeu muito, mas muito a pena. Mas na real, o que eu quero falar com vocês sobre o meu caminho do artista é algo que para mim faz muito sentido, e eu acredito que pessoas que vão assistir esse vídeo também podem se conectar com isso. É sobre o que eu aprendi depois que eu me inseri no mercado, depois que eu entrei no mercado e vi realmente como ele funciona, e eu estudo ele até hoje. Hoje eu sou um assíduo estudante em relação ao mercado da música, e o que eu descobri depois disso tudo é que nada é como a gente imagina quando a gente está lá no início querendo ser artista, quando a gente decide: agora, daqui para frente, eu vou me dedicar à arte e eu vou ser um artista. E a primeira coisa que cai é o glamour. Na verdade, o glamour existe, mas ele só existe para quem está de fora, para quem ainda não entende e não conhece o mercado por dentro. Porque o que existe por dentro, na verdade, é muito mais real. É o bastidor. E o bastidor tem gambiarra, cansaço, improviso, noite sem dormir, medo, dúvida, vontade de desistir e mais um monte de coisa que eu também não vou lembrar agora, mas que a gente passa e que na verdade é a parte que ninguém te conta. De fato, a arte é linda, é espetacular viver a arte, viver na arte. Só que ela exige tudo de você. E a gente só entende isso quando começa a passar de fase, como num videogame mesmo. A cada degrau que você sobe, a cada conquista desbloqueada vem com um pacote enorme de novos desafios. E o engraçado é que quanto mais a gente conquista, mais a gente entende que o verdadeiro caminho do artista não é sobre chegar, é sobre caminhar. É sobre aprender a lidar com o processo, com os erros, com a incerteza, com a solidão de quem precisa estar sempre criando. Só que quando você entende isso, o brilho volta. Só que não é mais o brilho do palco que você sempre imaginou quando estava lá no início, e sim o brilho do propósito, o brilho de se reconhecer no próprio caminho. E é esse propósito que faz você continuar criando, estudando, aprendendo, tentando, mesmo quando parece que não tem ninguém vendo, ninguém te dando atenção. Porque no fundo, o artista é aquele que insiste em transformar o invisível em som, em cor, em vida. E eu quis gravar esse vídeo antes da gente ir para a semana 2 do livro O Caminho do Artista,
porque na verdade é o ponto onde eu mais me vejo no livro. Entender que o glamour pode até não existir para quem está dentro e para quem está trabalhando, mas o propósito sim. E é ele quem faz tudo valer a pena.